Todos que estão aqui presentes têm muito claro que as crenças são uma parte fundamental na criação da nossa vida, na criação dessa realidade que estamos vivendo. Mas possivelmente muitos de vocês não saibam que além das crenças tem outros elementos que fazem parte dessa realidade, que nos levam a viver as experiências que vivemos, que nos levam realmente a ser a pessoa que somos. Pense, você, qualquer um de vocês, pense por um momento a quantidade de dinheiro que você gastou em tentar alcançar esse objetivo que você tem perseguido, esse objetivo que tanto deseja. Possivelmente você tem gastado milhares de euros ou de dólares em cursos, seminários, através de um coach, através de um terapeuta, de um facilitador de transformação. E com que resultado? O mais comum é que esses resultados sejam mínimos. O normal, o que nos acostumamos a encontrar, é que praticamente não temos nenhum resultado. Que podemos nos sentir melhor durante um tempo, mas realmente a nossa vida continua igual. Somos incapazes de alcançar o objetivo que estávamos planejando. Hoje aqui, vamos entender por quê. Hoje aqui eu vou explicar quais são os elementos, os diferentes elementos que realmente nos levam a viver essa realidade. O que nos ocorre normalmente é que estamos tocando uma parte muito pequena de nossa realidade, uma parte muito pequena das peças que realmente nosso subconsciente utiliza. Se não somos capazes de tocar em todas, dificilmente nós vamos conseguir. Aqui vamos entender exatamente por quê. Vamos entender como se configura o nosso subconsciente, baseado em que funciona. Pense uma coisa. Pense num violão. Um violão normalmente tem 6 cordas. Se unicamente você toca uma corda do violão, as notas que você pode fazer são poucas. Evidentemente você não vai poder compor uma melodia preciosa. Se eu, nesse piano, unicamente eu toco esta tecla, evidentemente o que eu vou poder conseguir é muito pouco. Não vou poder mostrar uma melodia fantástica e maravilhosa. É muito complicado fazê-lo, pois o mesmo somos nós. Temos peças aí dentro, temos elementos que o nosso subconsciente utiliza. Evidentemente, as crenças é um desses elementos muito importantes, mas se somente tocamos nas crenças, é como se nós estivéssemos tocando apenas uma corda desse violão, mas não as outras. Pois bem, hoje vamos ver uma visão bastante ampla. Além do mais, esta corda do violão, que corresponde às crenças, eu diria que é a mais simples, a mais fácil de mudar, a mais fácil de tocar. Entre outras coisas, hoje eu também vou mostrar como podemos mudar nossas crenças de uma forma fácil em questão de segundos. Mas antes de nada, o que eu quero é que me conheça, que saiba a partir de onde eu falo, que saibas o que me levou a ter essa visão um pouquinho mais ampla, não? Que me levou a poder estar explicando hoje aqui, pois esses elementos que realmente formam nossa vida e nos levam a viver do jeito que fazemos. Eu, faz muitos anos, foi no ano de 2009, mudei de vida. Me dedicava ao mundo empresarial e decidi me fazer feliz. Decidi me converter num profissional da minha própria felicidade. No momento em que eu fiz essa mudança em minha vida, me coloquei a investigar sobre o que nós somos, evidentemente sobre a felicidade. Me coloquei a investigar sobre o que é a felicidade. Por que as pessoas são felizes ou não são felizes diante dessas mesmas circunstâncias que encontramos pelo caminho. Eu fui buscar, pois essa felicidade por parte de mim mesmo, por parte do meu interior, essa felicidade que emana de dentro, não que vem de fora. E no momento que me coloquei a buscar para dentro, foi quando me coloquei a investigar sobre o que diz a ciência a respeito do que nós somos. O que nos diz a ciência a respeito a essa realidade energética que nós formamos parte. Nós somos energia, e tudo que nos rodeia é energia. Nossas crenças são energia. Nossas emoções são energia.
Nossas células estão vibrando com uma frequência energética. Nós estamos mudando na nossa frequência energética em função do que fazemos, em função do que sentimos, em função do que pensamos, porque nossos pensamentos também são energia. Então, vivemos nessa realidade energética e essa realidade energética forma parte de nós e nós formamos parte dela. E nós também temos umas capacidades fantásticas e maravilhosas, muitas delas que não estamos utilizando, porque não sabemos como utilizá-las, porque realmente não nos colocamos nunca a tirar esse potencial que nós temos dentro. Nós temos nossa mente com uma dualidade enorme. Temos a nossa mente consciente, aquilo que passa por nosso pensamento, que nos permite pensar no futuro, planejar objetivos, propor metas. Mas também temos essa outra parte de nós, que é o nosso piloto automático, que é o nosso subconsciente, que é o que realmente determina tudo o que nós sentimos em cada momento, as emoções com as quais estamos vibrando, é quem determina todas as reações que nós temos em cada instante. Nosso subconsciente é quem determina todos esses hábitos, esses padrões repetitivos com os quais nós estamos agindo no dia a dia. Se somos capazes de alinhar nosso subconsciente com a nossa mente consciente, com nossos desejos, nossos pensamentos, evidentemente vamos viver a vida que queremos. E tudo vai ser fluido, quer dizer, não vamos ter resistências, não vamos ter contratempos em nenhum momento. Realmente viveremos em um momento de fluidez contínua. Se não o temos alinhado, se nosso subconsciente está programado numa direção e nós queremos ir em outra, evidentemente quem vai ganhar é o subconsciente, porque ele é que realmente tem o poder e está tomando praticamente todas as nossas decisões ao longo do nosso dia a dia. Então, nosso subconsciente é uma peça fundamental. Quando cheguei a descobrir esse mundo do subconsciente, pois eu me coloquei a investigar os seguintes passos, não? Que caminhos temos para chegar ao subconsciente e como nós o podemos mudar? E para minha surpresa, eu encontrei com dezenas de técnicas, ferramentas que nos permitem chegar ao subconsciente. E me coloquei a investigá-las. Me coloquei a aprender uma depois da outra. Me coloquei a ver por que funcionava cada uma delas. O que é que realmente estava tocando a nível de subconsciente. Evidentemente, muitas delas estavam tocando as crenças. Muitas delas buscavam realizar uma transformação a nível das crenças. E essas crenças podiam nos dar resultados ou não na prática do nosso dia a dia, mas tinham outras que não tocavam as crenças. Tinha outras que tocavam os bloqueios emocionais. Tinha outras que estavam tocando traumas, tinham técnicas que tocavam diferentes coisas e, além do mais, a partir de diferentes níveis energéticos que permitiam acessar em diferentes frequências energéticas e nos permitiam mudar de diferentes maneiras. Quando entendi isso, entendi também, pois que nenhuma das técnicas que tinham no mercado realmente nos permitiam mudar tudo que nós temos que mudar a nível de subconsciente. Me permitiu fazer uma ideia desse quebra-cabeça que realmente está composto o nosso subconsciente. E isso é o que eu vou explicar a partir de agora. Esse quebra-cabeça que realmente temos aí e que o teremos que montar e que teremos que sabê-lo como tocar em todos os pontos nos que realmente correspondem, em todos os pontos que realmente dão forma a esse quebra-cabeça. E também descobri uma coisa para mim fundamental, para mim muito importante, que é muito fácil mudar. Mudar aquilo que não gostamos de nós mesmos é muito fácil. Mas não só é muito fácil, que além do mais é muito rápido. Que podemos mudá-lo assim, em questão de segundos. Que podemos ver as mudanças, os efeitos dessas mudanças em questão de segundos ou em questão de horas. Que não precisamos passar longos processos de transformação. Que não temos por que passar por dias, semanas ou meses de fazer processos longos de transformação. Que o podemos fazer de imediato. Pense que estamos falando de energia. Tudo que nós estamos mudando, tudo que nós vamos mudar é energia. Vamos mudar frequências energéticas em nós. E isso se muda de um dia para o outro, se muda de imediato. Mudar é fácil, mudar é rápido. E além do mais, para mudar não precisa sofrer. Não requer passar por processos de sofrimento. Essas são as conclusões mais claras a que eu cheguei
depois de todo esse processo que levou a eu passar anos investigando sobre o que nós somos, sobre a nossa realidade energética, sobre nossas crenças. Uma vez entendido isso, entendi que mudar, se queremos, juntando todas essas peças, pode ser muito simples. Realmente, se unimos as diferentes peças que realmente temos aí, pode ser tremendamente simples. E que o nosso subconsciente é tremendamente poderoso. Que uma vez que nós temos programado corretamente o nosso subconsciente, podemos conseguir praticamente o que queramos. E além do mais, em questão de muito pouco tempo. Evidentemente, tem muitas formas de dar essa instrução ao subconsciente. Pense que se podemos dar instrução que uma parte do nosso corpo se comporte de forma diferente, que adquira capacidades diferentes, podemos conseguir tudo. Podemos conseguir mudar aquilo que queiramos. O único que teremos que saber é como dizer a ele. Se nós sabemos lhe dar as instruções, poderemos mudar aquilo que realmente nos incomoda. Podemos nos converter na pessoa que nós queremos ser. Podemos mudar as nossas respostas emocionais em qualquer momento. Depende exclusivamente das ordens que nós damos ao nosso subconsciente. E depois veremos, tem coisas adicionais. Ok? Não bastará só isso, mas, em geral, uma vez que eliminamos esses outros fatores externos, sim, no final tudo fica em nosso subconsciente. Nossa vida depende disso, da programação que nós temos. Gravar crenças é uma parte dessa programação. Gravar crenças, nossas crenças, é uma parte da programação que nós temos a nível de subconsciente. Esse congresso em que estamos forma parte ou está focado no que são as crenças. E as crenças são uma parte muito importante da nossa programação. As crenças nos levam realmente a reagir de forma específica diante dos estímulos que recebemos. É a interpretação que nós fizemos da vida e a interpretação de como realmente deveremos reagir diante dos acontecimentos. Pois bem, mudar as crenças é muito fácil, é tremendamente simples, é muito rápido. Podemos mudar crenças em questão de segundos, depois eu explicarei daqui a pouco como. E além do mais, podemos fazer de forma direta. Podemos dizer ao nosso subconsciente, grave essa crença, e nosso subconsciente grava. De fato, nesse congresso, vocês têm palestras de diferentes técnicas que permitem fazer isso, que permitem gravar crenças, e que as permitem gravar de forma direta. Por exemplo, o Psyche é uma ferramenta que permite. Com o método Integra, que é o que eu me encarrego, que é o que eu difundo, evidentemente também podemos fazer, inclusive muito mais rápido que com Psyche. Mas tem muitas técnicas que nos permitem gravar crenças de forma específica, de forma direta. Se ao teu subconsciente você diz que grave isso, ele o grava. Nosso subconsciente é reativo. Nosso subconsciente reage diante dos estímulos que recebemos. E reage em base à programação que tem. Nosso subconsciente é um autômata. E dependendo da programação, age ou reage de uma maneira ou de outra, com o qual não interpreta, simplesmente reage. Nós podemos dizer, grava essa informação, e automaticamente ele grava. Nós podemos perguntar se tem ou não tem uma determinada informação, e automaticamente ele vai dar a resposta. Pois bem, podemos gravar de forma direta, podemos gravar de forma muito fácil, muito rápida, e além do mais nós podemos fazer em todos os níveis de frequências cerebrais. Podemos gravar crenças estando em beta, que é a frequência cerebral que eu estou agora, estou comunicando. Podemos gravar crenças estando em alfa, que é quando eu fecho os olhos e me relaxo e baixo a níveis de frequências cerebrais mais baixos. Tem muitas técnicas que gravam em alfa, pois o método Silva, a programação neurolinguística, Psyche, são ferramentas que todas te levam ao nível de frequência mais baixos para poder gravar essas crenças. Existem técnicas que te permitem gravar em Theta Healing, por exemplo, ou a hipnose. Existem técnicas que te levam a níveis ainda mais baixos, a Delta, e que te levam a gravar nesses níveis de frequência. Pois bem, em todos os níveis de frequência, nós temos a capacidade de mudar a nossa programação. Quanto mais abaixo, mais longo é o processo.
mais elaborado e mais normalmente depende de outra pessoa. Quanto mais acima, mais está em tuas mãos, mais rapidamente o podes fazer, evidentemente utilizando energias adicionais, mas mais rapidamente você pode fazer e mais depende de você. Requer menos a participação de outras pessoas. Mas todos os níveis de frequências cerebrais realmente nos permite gravar e transformar nossas crenças. De fato, pense uma coisa, nós em nosso dia a dia, em nossa vida, diariamente estamos mudando nossa programação. Estamos gravando crenças e mudando as crenças que nós temos, baseado nas experiências que temos no dia a dia, em base ao que vemos, ouvimos, em base ao que reagimos, em base ao que fazemos. Isso nós fazemos em beta. Quer dizer, quando estamos no nosso dia a dia relacionando com os outros, estamos em frequências cerebrais beta, pois aí estamos fazendo a nossa programação de forma espontânea, com o qual, é claro, também podemos fazer de forma consciente, mudar essa programação de crenças nesse nível de frequência cerebral. Pois bem, gravar crenças é uma coisa importante, porque nossas crenças realmente nos levam a reagir de determinadas maneiras, realmente são as que dirigem a nossa vida quando não existem outros elementos adicionais. Mas não é suficiente. No geral, não basta só gravar crenças. Em geral, o trabalho da gravação de crenças, mesmo sendo necessário e muito importante, é insuficiente por si só. Podemos ter resultado em algumas áreas? Sim. Quando não tem elementos adicionais, podemos ter resultados? Sim, é claro. Mas tem muitas áreas em nossa vida que possivelmente não vamos ter resultados porque esses outros elementos estão aí. Se não pensem em vocês mesmos, quantas coisas vocês tentaram durante muitos anos, muitos de vocês possivelmente estiveram trabalhando o tema das crenças, porque como tem tantas ferramentas disponíveis, possivelmente você já passou por uma, por outra ou inclusive por muitas, e o resultado ao final continuam sendo os mesmos. E além do mais, as crenças podem se perder com grande facilidade. Igual que se podem gravar com grande facilidade, podem perder e desprogramar com uma grande facilidade. Teremos que entender que o nosso subconsciente tem essa dualidade de que antes eu falava, de nossa mente consciente e subconsciente, e que funcionam em frequências cerebrais diferentes. Nossa mente consciente, o nosso pensamento, funciona numa frequência cerebral de 40 ciclos por segundo, no máximo, que é a frequência cerebral que funciona no nosso cérebro. Nosso subconsciente funciona com uma frequência cerebral de aproximadamente 20 milhões de ciclos por segundo. 40, 20 milhões. Evidentemente, energeticamente, estamos falando de frequências totalmente diferentes. Evidentemente, através da nossa intenção, simplesmente por colocar a intenção de mudar algo, dificilmente nós vamos mudar. Estamos falando de que energeticamente são incompatíveis. Não encaixa uma coisa com a outra. Pense uma onda, minha voz que está passando por aqui, que está chegando até os vossos lares, está chegando ao auditório, minha voz, nada tem a ver a nível energético com essas paredes que nós temos ao nosso redor. Evidentemente, essas paredes não podem mudar o conteúdo da minha voz. Não podem mudar o conteúdo das palavras que eu estou transmitindo. Elas podem frear, sim, no máximo poderiam chegar a parar, mas em nenhum caso podem mudar o conteúdo. Pois é o mesmo. Eu, através da minha mente consciente, que está funcionando em 40 ciclos por segundo, no máximo, não vou poder mudar o conteúdo simplesmente pensando nisso. Não vou poder mudar o conteúdo da programação que eu tenho a nível subconsciente que está a 20 milhões de ciclos por segundo. São coisas, é energia, é física. Estamos falando de energias totalmente diferentes. Mas o nosso subconsciente, essa programação que nós temos aí dentro, é a que realmente dirige a nossa vida. É a que realmente está nos levando a alcançar ou não as metas. É a que está nos levando a nos sentir bem ou nos sentir mal. É a que está nos levando a pensar em positivo ou em negativo. Depende tudo da programação que nós temos. Ou em grande medida. E agora veremos o porquê eu digo que não tudo, mas sim que depende em grande medida dessa programação que nós temos. Nós sinalizamos conscientemente onde queremos chegar na vida. Eu quero conseguir muito dinheiro. Eu quero ter sucesso nos negócios. Eu quero ter uma parceira fantástica, maravilhosa. Mas o meu subconsciente é o que vai me permitir chegar ou não chegar.
Ele é o que vai me permitir ter sucesso ou não ter sucesso? Ele é o que vai me permitir encontrar essa parceira e manter ao meu lado ou não? Ou sempre vai me trazer essa pessoa com a que eu acabo discutindo, com a que eu acabo brigando, ou no pior dos casos, que acaba me maltratando? Sou eu, baseado nessa programação que eu tenho. Pois bem, nosso subconsciente é o que dirige isso. Nosso subconsciente é o que tem essa informação. Nosso subconsciente é extremamente poderoso porque sabe toda a informação que nós temos, sabe toda a programação que nós temos, sabe tudo o que teremos que mudar e, além do mais, sabe como nós podemos mudar. A chave está em saber como perguntar ao subconsciente. Mas, desgraçadamente, para a maioria, o subconsciente é um grande desconhecido. E esse é o contrassentido em que nós nos encontramos, que nosso subconsciente é quem dirige a nossa vida, nosso subconsciente é quem nos faz viver as experiências que vivemos, que nos faz sentir como nos sentimos, e ao contrário, o desconhecemos totalmente. É um contrassenso, não é verdade? Pois bem, hoje eu vou apresentar ao seu subconsciente. O seu subconsciente vai deixar de ser esse desconhecido. De fato, o nosso subconsciente é nosso grande aliado. De fato, o nosso subconsciente faz parte de nós, não é algo externo. Tinha quem falamos de Jung, por exemplo, da sombra, quando falava do subconsciente. Evidentemente é um termo que nos dá muito medo, não? Está fora de nós. Tem quem fale da criança interior. Também não forma parte de nós, é algo externo. Desculpa, não? Nosso subconsciente forma parte de nós. Nosso subconsciente está acessível. Igual que o meu braço forma parte de mim, meu subconsciente também forma parte de mim, não é algo externo. Está formando parte do meu conjunto? Isso sim, não o vejo, ok, não o vejo. Mas que eu não o veja não significa que eu não tenha acesso a ele. A eletricidade que está iluminando este auditório, através dessas lâmpadas, antes de chegar às lâmpadas também não a vejo. Mas está aí e a podemos utilizar. Pois também podemos acessar ao nosso subconsciente e utilizá-lo, e administrá-lo e mudar a programação que temos. Eu vou explicar como você pode se comunicar com ele. Nós, através do teste muscular, o teste muscular é uma parte dessa ciência chamada cinesiologia, que nos permite estudar qual é a resposta que têm os nossos músculos diante de qualquer estímulo ao que submetemos ao nosso subconsciente, ao nosso corpo, a nós mesmos. Se eu gero um estímulo ou estou submetido a um estímulo que o meu subconsciente interpreta como positivo, quer dizer que realmente, se é uma afirmação, por exemplo, que meu subconsciente interpreta que sim, que é certa, e eu acredito, o que vai fazer meu subconsciente é gerar um impulso eletromagnético por todo o meu corpo. Esse impulso eletromagnético, pois na máquina da verdade, no polígrafo, se medem e se mostram graficamente. Esse impulso eletromagnético em meu corpo, quando chega em meus músculos, gera uma reação de tensão muscular ou de debilidade muscular. Produz que tenha força ou tenha debilidade, que tenha contração dos músculos ou relaxamento. Pois bem, todos os nossos músculos recebem esse mesmo impulso. Todos os nossos músculos reagem da mesma maneira. Se nós sabemos diferenciar qual é o impulso positivo, quer dizer, a resposta sim, e qual é o impulso negativo, quer dizer, a resposta não, nós podemos perguntar o que queiramos ao subconsciente. Pense uma coisa, eu me coloco assim, em posição vertical, relaxado, com os braços ao lado. Bem, o teste muscular mais fácil se faz dessa maneira. Bem, eu vou me colocar de perfil para que você me veja melhor aqui, todos os que estão no auditório. Eu estando assim de perfil, se eu submeto o meu subconsciente a um estímulo, e um estímulo pode ser dizer meu nome, eu digo me chamo Ricardo Eriz, e automaticamente meu corpo me leva a fazer um deslocamento para frente. Quer dizer, nos tornozelos, que é onde se produz essa resposta muscular, gera em mim uma determinada contração que me leva, no meu caso, para frente. Se eu faço o mesmo, estou nessa posição vertical, e digo me chamo Antônia, automaticamente me leva para trás. Quer dizer, está me dando uma resposta diferente.
O importante é que não seja para frente ou para trás. O importante não é o que está me dizendo que o sim é uma resposta para frente e que sempre tem que me dar isso, não. O importante é ver, em cada caso, qual é a resposta sim e qual é a resposta não. Evidentemente, dizer o nome é um estímulo, mas podemos gerar outros estímulos. Nós podemos pedir diretamente ao nosso subconsciente que nos dê uma resposta sim. Se eu estou assim, nesta posição, respiro profundamente e digo ao meu subconsciente, me dá um sim. Automaticamente o meu subconsciente, como é um autômata, está reagindo e está me dando um sim. E se você faz o mesmo, me dá um não, me leva para trás? Pois bem, provem todos. Provem e façam o teste muscular. Certo? Esse teste muscular. Se coloquem de pé, por favor, e vamos comprovar. Através do seu nome. Primeiro você pensa, me chamo, cada um com seu nome. Vamos. Me chamo Yolanda, Maria, Roberto, cada um com seu nome. E observem como se move o seu corpo. É possível que a resposta seja imediata, é possível que necessite uns poucos segundos para obter essa resposta. O importante simplesmente é deixar a mente relaxada, o corpo relaxado, e observar esse deslocamento que pode ser mais intenso ou menos. No meu caso, como vocês viram, se move com uma certa intensidade, mas não tem por que se mover com essa mesma força para todos. E agora provem com outro nome diferente. Se é possível com o nome do sexo contrário do sexo oposto. E observem qual a resposta que dá nesse caso. Pela cara de surpresa vejo que está dando respostas corretas, que está dizendo coisas diferentes. Bem, você já sabe como acessar o seu subconsciente. A partir daqui, você já pode perguntar o que quiser. Evidentemente, agora, faltaria que voltasse a verificar, que pedisse que desse um sim, que pedisse que desse um não. Pode inclusive buscar recordações que os alegram, que os fazem sentir bem, que o fazem sentir mal, e estaria gerando exatamente as mesmas respostas. Mas a partir daqui, uma vez que já sabe perguntar ao seu subconsciente, você já sabe acessar a ele para perguntar a ele a programação que tem, para perguntar se você pode mudar ou não essa programação e, evidentemente, o caminho mais adequado para mudar essa programação. O teu subconsciente vai te dizer, e vai te dizer de imediato. De fato, depois veremos, tem outros elementos que vão mais além do subconsciente. O teu subconsciente, ainda que você, a nível consciente, através de teus 5 sentidos, não percebe, não acessa a eles, o teu subconsciente sim. O teu subconsciente sim que tem acesso a essa realidade energética, que vai mais além daquilo que podemos perceber através dos nossos 5 sentidos, com o qual o nosso subconsciente nos vai dar a informação de toda essa realidade. E nos vai dar a informação de quando nós podemos mudar e quando não. E, sobretudo, quando tiver mudado também depois. Quando realmente fizemos um trabalho de transformação, nosso subconsciente nos diz se já temos acabado, que já fizemos tudo o que teríamos que fazer. Se quiserem, agora que já estão todos de pé, e eu não os fiz sentar, podemos perguntar ao seu subconsciente se você tem ou não tem algumas crenças. Por exemplo, para perguntar se nós temos uma crença, basta dizer a crença e observar o que nos diz através do teste muscular. Se a resposta que nos dá através do teste muscular é que sim, é que essa crença nós a temos interiorizada. Se nos disse que não, a resposta é a do não, essa crença nós não a temos. Pois bem, você pode perguntar: mereço ser feliz? Vamos ver o que diz. Já vejo que alguns sim e outros não. Perguntamos outra crença. Confio em mim mesmo. Diga, confio em mim mesmo, em mim mesma. E observa para ver o que diz. Agora outra. Me amo a mim mesmo. Me amo a mim mesma. Já vejo cara de surpresas por aí. Vamos perguntar outra crença.
Mereço ser amado. Mereço ser amada. E vamos ver o que diz. Vamos, a última que vamos perguntar agora. Me aceito tal como sou. Também vejo muitas respostas por aí, com caras de quem não gosta. Pois bem, podem sentar um momento. Evidentemente, nosso subconsciente nos disse a verdade. Nosso subconsciente nos disse o que nós temos de programação. Se está dizendo que não nos merecemos ser amados, essa é a programação que nós temos. Nossa vida vai ser de acordo com isso, evidentemente. Vai nos levar a viver situações em que o amor vai desaparecer da nossa vida com facilidade ou não vamos encontrar nunca. Vocês gostariam de ter todas essas crenças que acabamos de definir? Sim. Pois bem, eu vou dizer como gravá-las de forma muito fácil. A forma mais simples de gravar crenças é a que eu vou dizer agora. Os que estão aqui no auditório vamos ter um pouco mais de dificuldade porque não estivemos distribuindo os ímãs. Mas se você está em casa, se essa conferência você a vê a partir da tua casa, busca um ímã de geladeira. Um ímã normal comum, isso vai servir. E o que vamos fazer com esse ímã é poder gravar essa crença. Esse ímã vai ajudar a transformar a energia do nosso pensamento para poder gravar essa crença na frequência energética em que o nosso subconsciente funciona. Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, você vai fechar os olhos. Com os olhos fechados, você vai repetir mentalmente a crença que eu te digo, essas crenças que acabamos de dizer antes, eu vou dizendo uma a uma para que você possa fazer. E além do mais, com os olhos fechados repetindo mentalmente essa crença, você vai pegar esse ímã e você vai passar desde a sobrancelha até a nuca, fazendo esse movimento. Esse movimento de passar o ímã desde a sobrancelha até a nuca 3 vezes. É o suficiente fazer 3 vezes. Então fecha os olhos. Se você não tinha essa crença de mereço ser amado, mereço ser feliz, que é a primeira que tínhamos definido, se você não tinha, você vai gravar. Fechem os olhos, repete mentalmente, mereço ser feliz, com os olhos fechados, passando o ímã 3 vezes. Mereço ser feliz, mereço ser feliz, mereço ser feliz. Ok? E agora, comprova. Agora se coloque de pé e, através do teste muscular, verifica. Repete, mereço ser feliz. E veja que resposta te dá. Muda, não é verdade? Volte a fazer o mesmo, com a crença confio em mim mesmo. Fecha os olhos. Repete mentalmente a crença confio em mim mesmo. E passa o ímã 3 vezes, desde as sobrancelhas até a nuca. E diz, confio em mim mesmo, confio em mim mesmo, confio em mim mesmo. E agora, comprovamos. Se coloque de pé. Nós podemos fazer sentado ou de pé. Não tem nenhum problema, se pode fazer de qualquer maneira. E verifica, repete a crença, confio em mim mesmo. E observa a resposta que te dá. Muda, não é verdade? Você pode fazer o mesmo com qualquer outra crença. O normal, em condições normais, é que qualquer crença nós podemos gravar no que demoramos 3, 5 segundos nesse tempo. Evidentemente, gravar uma crença é muito simples. Tem muitas técnicas que permitem. Essa é a mais rápida. Mas você pode utilizar qualquer outra. Mas o que sim você precisa saber é que, geralmente, não basta uma crença. Em geral, uma transformação importante a nível de teus reações, a nível do teu comportamento, necessita gravar uma série de crenças, porque tem diferentes crenças de diferentes tipos que temos que ter alinhadas. Mas gravá-las, o mecanismo de gravar uma crença, é uma coisa muito simples. Como você pode comprovar?
Não precisa ir em nenhum curso para aprender a gravar uma crença. De fato, eu tenho. Se procurar na internet Ricardo Eiriz ou Método Integra, você pode encontrar muitos vídeos em que eu explico técnicas que nos permitem mudar coisas. Evidentemente para gravar crenças, mas também para liberar bloqueios emocionais e outras coisas que nós falaremos, e explicando realmente como funciona o nosso subconsciente e os elementos que intervêm. Porque realmente, nosso subconsciente é a soma de um conjunto de elementos, de um conjunto de peças. E agora nós vamos falar disso. Agora vamos falar dessas peças. Quais são as peças que o nosso subconsciente tem? Basicamente tem 3. A programação do nosso subconsciente está baseada em 3 elementos. 3 elementos que são: o primeiro, evidentemente, são as crenças. As crenças são como as velas de um veleiro. Se você tem umas velas fantásticas, adaptadas ao caminho pelo qual você quer ir, adaptadas ao mar, ao vento, à rota pela qual você quer ir, evidentemente essas velas vão te levar perfeitamente. Mas nós, além das crenças, nós temos bloqueios emocionais. Se nós temos um bloqueio emocional, é como a âncora que te impede de avançar. Se você tem um bloqueio emocional, esse bloqueio emocional vai te levar a reagir de forma automática com essa emoção no momento em que encontra uma situação em tua vida que realmente ressoa com esse bloqueio, com essa emoção. Se você não é capaz de desfazer dos bloqueios emocionais, por muito que você trabalhe as crenças, por muito que coloque umas velas maravilhosas, se você tem a âncora abaixada, não vai poder sair do lugar. E evidentemente essas velas vão se romper. E além disso, crenças, bloqueios emocionais, um terceiro elemento, os traumas emocionais. Os traumas emocionais são como âncoras ou amarres que nós temos, que nos mantém fixos em determinadas situações. O barco, quando está atracado no porto, está amarrado. Bem, pois esse amarre é como se fosse um trauma que nos impede de mover totalmente. A âncora, quando está abaixada no mar, somente se ativa quando a corrente te leva para um lugar, o vento te leva para um lugar e nesse momento, pum, se ativa. O amarre não. Te tem totalmente amarrado a ele. O trauma emocional te mantém de forma estável, de forma continuada, em um tom emocional determinado. E daí você não sai. Nessa situação, por muito que você mude as crenças, não vai poder sair. Ou você elimina o trauma, ou dificilmente vai mudar a sua situação. Vai mudar as emoções que estão dirigindo a tua vida. Esses são os 3 elementos que realmente configuram a nossa programação a nível de subconsciente. Os 3 são totalmente necessários. Trabalhá-los, no caso de que tenham, teremos que nos assegurar de eliminar nossos traumas, teremos que nos assegurar de eliminar nossos bloqueios emocionais e teremos que, evidentemente, definir e gravar as crenças que realmente vão nos permitir alcançar o resultado que buscamos. E as crenças, como dizia antes, podem ser muitas. Não é o mesmo uma crença, pois imagina as velas que necessitam veleiro, não são as mesmas para atravessar um pântano, que pegamos uma taquara com um lençol e quase que já podemos ir, que se queremos atravessar o Oceano Atlântico. Evidentemente, vamos necessitar recursos diferentes, vamos necessitar crenças diferentes. Não é o mesmo uma coisa que outra, não é o mesmo objetivo que outro. Tem crenças de diferentes tipologias. Tem crenças de merecimento. Antes vimos algumas. Mereço ser feliz, mereço ser amado. Tem crenças que me dão a capacidade, que me levam a poder. Eu posso ter ou não posso ter? Ou posso confiar em mim mesmo ou não? Isso me dá a capacidade de conseguir o objetivo ou não. Tem crenças que me levam a agir. Tem crenças de ação. E tem crenças de motivação. Tem crenças que me levam a estar motivado em todo momento para perseguir essa meta com afinco, com esforço, sem cair em nenhum momento. Pois bem, todas as crenças nós temos que as ter alinhadas nessa direção. Se temos crenças que nos tiram daqui para um outro lugar, dificilmente vamos chegar aonde nós queremos chegar. Se quiserem, podemos perguntar. Agora que você já sabe usar o teste muscular e você pode perguntar ao seu subconsciente, eu proponho, se coloquem de pé e perguntem: tenho algum bloqueio emocional que me impede de ver a vida com esperança e otimismo?
e observa a resposta que te dá. Tenho algum bloqueio emocional que me impede ver a vida com esperança e otimismo? Alguns dirá que sim, a outros está dizendo que não. Se você tem um bloqueio emocional que te impede disso, por muito que você trabalhe a nível de crenças, não vai poder ver a vida com esperança e otimismo. Ao final de um certo tempo, uma vez que grava essas crenças, quando se ativa esse bloqueio emocional, quando se ativa essas emoções que tem aí por trás, automaticamente as crenças que você tem trabalhado, pum, vão se desprogramar. Vai voltar à situação a nível de crenças que você tinha antes. Como você vê, o seu subconsciente te diz. O seu subconsciente te diz se tem um bloqueio emocional ou se não tem. Se você pode liberar ou não. Agora nós vamos iniciar como liberar os bloqueios emocionais. Mas é muito fácil. Procura no YouTube. O Reset Emocional, por exemplo, de Método Integra, e verá que em questão de nada, em 1 minuto, 2 minutos, você pode se desfazer de qualquer bloqueio emocional, sem ter que escavar, sem ter que buscar a origem das emoções que tem por trás, se quiser. Realmente nosso subconsciente nos guia e nos permite mudar de forma instantânea, de forma automática. Realmente podemos mudar a nossa programação em questão de muito pouco tempo. Podemos mudar nossa vida em questão de muito pouco tempo. Para que você faça uma ideia, minha abordagem sempre, com qualquer pessoa que eu trabalho de forma individual, eu gosto mais trabalhar a nível de curso e ensinar que as pessoas sejam independentes. Mas bem, quando alguém me pede para fazer alguma sessão e a fazemos, a minha abordagem sempre é que numa única sessão de 2 horas tem que estar resolvido o problema. Teremos que ter feito toda a transformação necessária para resolver um problema em uma sessão. Não mais, uma. A partir daí, a pessoa tem que ser totalmente independente para poder evoluir e seguir sua vida na linha que ela realmente quer viver. Pois bem, você viu, seu subconsciente diz se tem ou não tem bloqueios. Também te diz se tem ou não tem traumas. No caso dos traumas, tem um nível de complexidade adicional, que é que podemos ter traumas em diferentes níveis energéticos. Mas bem, é questão de saber como perguntar. Mas ao final, o teu subconsciente te diz, igual que se pode liberar um bloqueio emocional com facilidade, também se pode liberar um trauma com suma facilidade em questão de minutos. A mim me surpreende quando, nas sessões, vem pessoas que não param de chorar, que estão com um trauma aí associados, que impede realmente de se expressar porque estão conectados com esse trauma continuamente, com assunto específico que querem trabalhar. Liberamos o trauma, você pergunta sobre o assunto, rindo te conta as histórias que tinham por trás. Quer dizer, no mesmo instante que você o libera, passa a viver de forma totalmente diferente. Não é questão de esperar o dia seguinte, não, é no mesmo instante. Pois bem, nosso subconsciente está formado desses 3 elementos: crenças, bloqueios emocionais e traumas emocionais. Mudando isso, você muda sua programação. Mas tem mais coisas. Essa programação é consequência de as experiências que vivemos. Essa programação nós vamos adquirindo ao longo de nossa vida. Evidentemente tem coisas que vêm mais de trás, não? Tem elementos de nossa programação, sejam bloqueios, sejam traumas, que nos vêm do momento que nós estávamos na barriga da nossa mãe, que podem vir de vidas passadas, que podem vir de transgeracional, quer dizer, herdados de outras pessoas da família. Tudo isso é a nossa programação. Nós podemos mudar essa nossa programação tocando esses 3 elementos, as 3 peças. Porém, mais além disso, tem outros elementos energéticos que estão nos condicionando e que nos levam a viver determinadas experiências. Esses elementos energéticos, evidentemente, através dessas experiências que vivemos, nos levam a mudar nossa programação de forma espontânea. Se você tem alguém que te força, algo que te força a viver uma determinada experiência, a tropeçar, a cair de forma continuada num determinado lugar, evidentemente você acaba se programando para não tentar mais, para não seguir nunca mais por esse caminho. E além do mais, no momento que você começa a caminhar por aí, se ativa um bloqueio emocional que faz se sentir mal, que faz se sentir angustiado. Bem, a programação nós a temos. Mudando a programação, nós não teremos mudado
essa energia que está te impulsionando a viver essa experiência. Você vai mudar essa programação, mas vai voltar a cair nesse mesmo lugar. Você vai se sentir bem a princípio? Sim. Ao final vai acabar obtendo a mesma programação de crenças, de bloqueios, de traumas, de tudo. Quais são esses elementos adicionais que realmente estão aí? Essas energias adicionais que realmente nos condicionam? Basicamente, as mais comuns são as seguintes. Acordos kármicos. Quer dizer, pactos que nós fazemos, seja com nós mesmos, ou com terceiras pessoas, ou com Deus, nos quais nós estamos nos comprometendo a cumprir com esse acordo até o infinito, até a eternidade. Se nós fazemos um voto de silêncio, vai custar muitíssimo para nos comunicar. Se você tem um voto de silêncio, vai custar muitíssimo vir aqui poder falar em público, mas possivelmente também te custe transmitir para as pessoas que você quer aquilo que realmente teu amor, ok? Teus sentimentos, poder se expressar com facilidade diante do teu chefe, diante de teus companheiros. Se você tem um voto de pobreza, se dê por perdido. Você não vai poder, por bem, ganhar dinheiro em sua vida ou por bem acumulá-lo. Esses votos de pobreza estão por trás da maioria de fracassos a nível de todas as transformações que fazemos, dirigidas a conseguir o sucesso e a abundância econômica. Esses acordos nós fazemos em diferentes momentos da nossa história, evidentemente nessa vida também. Se você diz a alguém e lhe jura amor eterno, você está ferrando. Se você jura amor eterno a alguém, até onde chega essa eternidade? Evidentemente transcende essa vida. Não tem que jurar amor eterno a ninguém, no máximo até que a vida nos separe. Se você faz dessa maneira, você vai se condicionar para o futuro de não poder ter relações estáveis a nível sentimental com ninguém, a não ser que seja com essa pessoa. Então, não devemos fazer isso. Isso nos corta a liberdade. Nos corta para poder viver com total liberdade, com livre-arbítrio não somente nessa vida, senão em todas as seguintes vidas que podemos viver. Então, os acordos kármicos estão por trás de grande parte do que nos acontece. Também, lealdades familiares. Se nós temos uma lealdade, que é um vínculo energético que nós temos, com alguém da nossa família, nos leva a repetir padrões. Nós estaremos condenados a repetir os mesmos padrões que tem vivido essa pessoa. Se nós temos um vínculo com uma pessoa que foi maltratada, pois muito provavelmente nós vamos viver por esse mesmo maltrato. Se nós temos um vínculo energético, uma lealdade com uma pessoa que tem tido muitos problemas a nível econômico e em toda a sua vida, nós vamos estar tendo problemas econômicos durante toda a nossa vida. Esses vínculos, essas lealdades, tem que rompê-las. Ou você a rompe, ou você vai seguir sempre vinculado e repetindo esse padrão. E tem mais. Vivemos em uma realidade energética que é muito fácil gerar energias que nos afetem a nós mesmos e aos outros. Como eu dizia, o nosso pensamento é uma frequência energética, a nossa intenção é uma energia. Pode-se utilizar essa energia para causar dano e para fazer o bem. Tem muitos exemplos, muitas investigações científicas que se têm mostrado como baixam os níveis de criminalidade, os níveis de agressões, etc., através de meditações pela paz, por exemplo. Bem, isso está se gerando uma determinada energia durante um determinado momento e o impacto que está tendo se vê nos resultados, nas violências e nos crimes que se produzem em determinada zona para onde foi enviada essa energia. Mas também se faz ao contrário. Também se pode gerar coisas ruins. Pode-se enviar desejos negativos. Quando tem inveja, quando tem ódio, está se enviando uma energia negativa. Está se enviando uma energia que o que busca é causar dano. Que o que busca é fazer com que a pessoa que realmente tem por trás, que é o destinatário, sofra. Bem, pois, por trás disso que tem mal olhado, tem maldições, tem bruxarias, feitiços e tem magia negra. Tem países que, como você sabe, é muito comum.
Se nós vamos para países como, começando pelos extremos, não, Haiti, por exemplo, Cuba, você vai para a Colômbia, para a Venezuela, o Brasil, são países onde é muito habitual o tema da bruxaria e o tema da magia negra em especial. Pois bem, quando esses elementos estão por aí, evidentemente o impacto que tem sobre nossas vidas é tremendo. Ou somos capazes de eliminar isso, ou por muito que trabalhemos a nível de subconsciente, por muito que mudamos crenças, por muito que liberemos os bloqueios emocionais, os traumas, não vamos conseguir nada. Vamos conseguir estar melhor durante um certo tempo. Mas ao final de relativamente pouco tempo, vamos cair exatamente nas mesmas circunstâncias, naquilo para o que nos foi programado, naquilo que realmente tem por trás dessa energia que nos estão enviando. Pois bem, esse fator é um fator muito importante e, além do mais, é um tema que depende de como está feito esse trabalho que tem aí por trás, poderia chegar a ser perigoso. Esse tipo de energia existem. Esse tipo de energia tem um impacto grande. Não é unicamente através das crenças. Pode nos afetar por duas coisas: pela própria energia e, evidentemente, pelas crenças que nós podemos gerar pelo pensar que nós as temos. Se você tem a crença de que alguém te fez um trabalho, te está gerando pois uma realidade através das suas crenças. E essa é uma forma de conseguir essa situação em tua vida. Mas, evidentemente, se essa energia está aí, vai estar gerando um impacto. Então, tem que se eliminar esse tipo de energia para poder ser livre, para poder viver, mudar nossa programação e para que essa programação tenha efeito. E tem um tema, porque eu deixo para o final, porque realmente para mim é o mais transcendente de todos eles, sobretudo porque nos afeta a grande maioria das pessoas, que é o tema dos espíritos, das entidades. Quer dizer, uma vez que morremos, se separa o nosso corpo físico de nosso espírito. Cada um segue com o seu caminho. Esses espíritos, muitos deles não transcendem. Muitos deles não alcançam o nível vibracional que lhes corresponde, ao que deveriam chegar, e ficam entre nós. Ficam entre nós, habitando entre nós, interagindo conosco, e muitas vezes inclusive se metem dentro de nós. Quando realmente isso acontece, está nos levando a uns níveis vibracionais baixíssimos. Quando isso acontece, as emoções que sentimos são baixíssimas. Nos arrastam energeticamente. Nossos pensamentos são densos. Nos custa pensar, nos custa avançar. Podem inclusive nos obsessionar. Podemos chegar inclusive a padecer de patologias como consequência de que estão aí. Enfermidades que somos incapazes de curarmos delas por muito que se faça tratamento, porque não são nossas, são deles. Esses elementos, esses espíritos, ou somos capazes de mantê-los afastados de nós, ou muitas vezes vamos ser incapazes realmente de fazer uma programação de sucesso, de mudar realmente a nossa programação a nível de crenças e, evidentemente, conseguir um resultado. Por quê? Porque eles estão interferindo em nossas vidas. E muitas vezes nos fazem viver o que eles querem, nos fazem sentir o que eles querem, nos fazem realmente desenvolver a nível físico, a nível emocional, a nível mental, evoluções específicas que eles querem ter. As que eles vivem. Então é um tema para mim muito transcendente, além do mais, afeta um percentual muito alto da população. Para você ter uma ideia, nos cursos que eu ensino a gestionar esses temas, no curso de Método Integra Avançado, ao redor de 80% dos participantes acostumam levar espíritos com eles. Muitos dentro e outros fora, mas ao redor de 80%. É uma porcentagem altíssima. Nas sessões que eu faço individual, praticamente 100% das pessoas que vêm com espíritos. Não precisa desenvolver capacidades especiais para gerenciar isso? Não, forma parte da nossa realidade energética. Nosso subconsciente tem acesso a essa realidade. Nós conscientemente não os vemos. Tem muitas pessoas que sim, conheço muitíssimas pessoas. De fato, na minha família tem algumas que os podem ver, que podem interagir com eles, podem falar com eles, podem muitas coisas. Mas a maioria das pessoas não tem essa capacidade. Que não a tenhamos a nível consciente não significa que nosso subconsciente não acesse essa realidade.
pode aceder a ela. Se sabemos nos comunicar com essa realidade através do nosso subconsciente, nós a podemos gestionar. Podemos conseguir realmente fazer que não nos interfira em nossa vida, que realmente sejamos livres para poder nos programar como queiramos e conseguirmos o que queiramos na vida. Pois pense uma coisa, no momento em que você toma consciência dessa realidade e começa a gestionar, a sua vida é totalmente diferente. A partir desse momento você é livre. A partir desse momento realmente você começa a viver de uma forma que realmente não tem tensões. Por quê? Porque essas tensões muitas vezes vêm provocadas por esses elementos externos. Eu vou lhes propor algo. Já que você sabe usar o teste muscular, já que você sabe perguntar ao seu subconsciente, eu vou pedir que se coloquem em pé e que façamos um par de perguntas ao subconsciente a respeito desses temas que estávamos falando. Pergunte, por exemplo, se tenho algum acordo kármico de pobreza. Se coloque de pé e pergunte, tenho algum acordo kármico de pobreza? E observa a resposta. Alguns dirão que não. Haverá muitos que digam que sim, não é verdade? Sim. Ok. Se você tem um acordo de pobreza, por certo, muitos de vocês já estiveram tentando conseguir abundância econômica e já tenha trabalhado muito. Se tem um acordo de pobreza, ou se desfaz desse acordo, ou se esqueça de gerar abundância econômica. Esse acordo passa por cima de tuas crenças e de tudo. Perguntamos outra coisa. Pergunte se tem alguma lealdade familiar que os impeça de ser totalmente livres. Pergunta, tenho alguma lealdade familiar que me impeça de ser totalmente livre? E observa a resposta. O normal é que diga que sim, não é verdade? A maioria diz que sim, não é verdade? Isso é o normal? Estamos repetindo padrões. Teremos que romper com esses vínculos, teremos que romper com essas obrigações. Se não rompemos com elas, não seremos livres para viver a vida que queremos. Não seremos livres para fazer uma transformação a nível do nosso subconsciente e conseguir os resultados que buscamos. Aí é onde reside a chave de poder fazer uma boa transformação. Em nos desfazer de todas essas energias externas, que são vínculos que nos estão levando a viver realidade, que nos estão levando a viver experiências e que nos estão levando a nos programar de uma determinada maneira. Se você não faz isso, não vai mudar sua programação. Se você não se libera de tudo isso e trabalha tudo o que quer em nível de crenças, não vai conseguir nunca os resultados. Agora, você conheceu um pouco desse quebra-cabeça. Agora você conhece exatamente essas peças. Pode haver outras, mas conhece exatamente essas peças que na maioria das vezes nos afetam para impedir de alcançar os resultados que queremos. Por sorte, felizmente, nós temos a capacidade de realmente mudar tudo isso de forma fácil e de forma rápida. Felizmente, temos ferramentas. Em Método Integra, teremos ferramentas para todos e cada um desses elementos e para mudá-los de forma muito rápida. Evidentemente, tem muitas outras técnicas que também trabalham de forma individual cada um desses elementos. Mas agora o importante é que você é consciente disso. Você é consciente que tem uma programação que vai muito mais além do que são as crenças. Agora que você é consciente disso, é livre para decidir se realmente você quer viver a vida a partir de agora, construindo a melodia da tua vida com um violão de uma única corda, ou você quer tocar com todas as cordas do violão. Você decide.